Mas dizem, né? Falam que o Elon Musk é o homem mais rico do planeta. É Sim. porque não sabem a fortuna do Putin O ainda. Putin tá meio escondido aí, nem do Xi Jinping, né? É verdade, verdade. Ô, professor, e também falando um pouco, né, da Rússia ali, a Ucrânia, o que que a Rússia quer na Ucrânia, na realidade? Porque já faz bastante tempo, né, que tá essa guerra, o Putin já perdeu a guerra, eu vi algumas pessoas falando que o Putin já perdeu a guerra, ele saiu desmoralizado, eu falei, pô, será que é assim ou não? Acho que não. Eu não concordo não com essa visão, tá? A gente tem que lembrar que Ucrânia e Rússia faziam parte da antiga União Soviética até 1991. Quando a gente tem o fim da União Soviética, teve a separação das várias repúblicas soviéticas, sendo que a Ucrânia era uma dessas repúblicas. Inclusive, olha que interessante, né? Na época, a Ucrânia ela tinha herdado uma série de armas nucleares da União Soviética. Foi feito um acordo, na época, com os Estados Unidos apoiando esse acordo para que a Ucrânia devolvesse as armas nucleares para a Rússia. A Ucrânia ficaria sem armas nucleares, só que em troca a Rússia prometia manter a integridade territorial da Ucrânia. Sim, Não respeitou, né? Dá pra não perceber que não respeitou. respeitou. E por que os americanos apoiaram essa proposta? A gente tem foto ali do Bill Clinton assinando o tratado e tal. Porque para os Estados Unidos era importante que o que vai ser a Ucrânia na nova ordem mundial? O que vai ser a Ucrânia depois da Guerra Fria? Não sei. Vai ser um aliado do Ocidente, do Oriente? Então, para os Estados Unidos, era importante que todas as armas nucleares estivessem num inimigo que já é conhecido que é a Rússia, do que vários paisezinhos com armas nucleares. Entende? Só que como teve essa separação, vários russos moravam na Lituânia, Letônia, Estônia, na Polônia, na Ucrânia. E aí, existem regiões na Ucrânia, principalmente Donbás e a Crimeia, que eram regiões de maioria russa. Quando a Ucrânia, meados ali de 2012, 2013, começa a demonstrar o interesse de se aproximar da União Europeia, se aproximar da OTAN, aí o Putin ficou pé da vida. Né? E alegou que não, a Ucrânia não pode se aproximar. Começou a ter protestos na Ucrânia, chamado de Euromaidan. População, ou parte da população ucraniana, não, a gente tem que sair da influência russa, tem que entrar para a União Europeia, temos que entrar para a OTAN. O Putin vai lá, promove uma invasão e invade a Crimeia, lá em 2013 para 2014. A região de Donbás seria o próximo passo. Na época foi assinado um tratado em que a Rússia prometia que ia manter o domínio de Donbás, ia respeitar ali o domínio de Donbás. No final das contas, era meio óbvio que algum tipo de conflito ia acontecer. Tanto que a gente teve a invasão da Rússia, né, na Ucrânia, com a proposta, qual que era a alegação do Putin? A gente está invadindo para proteger os russos que ali vivem. Porque o governo ucraniano persegue quem fala russo, não dá liberdade cultural para os russos. Só que, claro, não que não tenha tido perseguições. Tem sim, tá? Mas não dá para alegar que o Putin fez essa invasão só porque ele quer proteger os russos que vivem na Ucrânia. Claro que não. Aquela região que ele dominou da Ucrânia é muito estratégica também por vários motivos. A Rússia, ela tem uma dificuldade muito importante, que é ter acesso a oceanos de mar quente. A Rússia tem um litoral gigantesco, só que grande parte dele congela durante 3, 4 meses do ano. Caramba. Aí dificulta a exportação. Se você domina aquela região da Crimeia, dá acesso ao Mar Negro, que dá conexão ao Mar Mediterrâneo. Então, uma conexão importante da Rússia com o mundo. Além do que, tem base militar, a base de Sevastopol, que é super importante. Tem a usina nuclear, que é a maior usina do continente europeu, tá ali em Zaporizhia, que foi dominada pelos russos. A Ucrânia produz, ou produzia, né? De 10 a 15% de todos os cereais do planeta, e hoje tá tudo sob domínio da Rússia. Então a Rússia, invadindo aquela região, afasta a influência da OTAN, é fato, né? Ou pelo menos era uma tentativa que a Rússia tinha. Domina uma área que produz muitos cereais, tem acesso à base militar e ainda um oceano que não congela durante a maior parte do ano. Nossa, então ele ganharia muito, né? Sim, e sendo sincero, ganhou, né? Ganhou, porque assim, eu não vejo nenhum tipo de consequência, nenhuma realidade aí que a Ucrânia consiga reaver os territórios. Até o Trump já falou. O Trump e a Europa. A gente vai querer negociar e a gente tem que partir das realidades territoriais que estão consolidadas no território ucraniano. Entende? Ou seja, muito possivelmente, Donbás, Zaporizhia, Kherson, Crimeia, os territórios que a Rússia invadiu, já são deles. não tem mais como tirar, né? Vai fazer o quê? Vai combater os russos? Não tem muito como fazer isso hoje.
inclusive, hoje a guerra continua acontecendo, e por mais que seja num ritmo lento, quem avança territorialmente são os russos. Os ucranianos estão perdendo. O Trump ele acabou de editar uma lei, junto com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, cortando o financiamento da Ucrânia durante 3 meses, alegando que a gente primeiro vai pensar nas fronteiras dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, fronteira com o México, para depois pensar nos interesses estrangeiros. E também nessas guerras é muito dinheiro, né, que vai, né? Pô, imagina quanto de dinheiro os Estados Unidos mandava todos os meses ali pra... Não, o número acho que é 120, 100 alguma coisinha, bilhões é o que foi prometido, que chegou de fato uns 60, 70 bilhões de dólares. Então é grana, é grana. Isso daí só dos Estados Unidos, né? Fora Só os dos Estados outros, Unidos. fora os outros países Fora ainda os que outros acabam países. ajudando ali e tal. Exato. E qual que é a história do Putin? Ele era da KGB e tal. Como que foi que ele surgiu, professor? Ele é um ex-agente da KGB, né? E Hum. o Putin, eu diria que ele foi o homem certo, o momento certo para a Rússia, pelo menos do ponto de vista de recuperação econômica. Durante a Guerra Fria, as informações circulavam muito menos, principalmente no mundo soviético, mas até no mundo capitalista também, porque não tinha toda essa globalização, né, tal. Sim. Se você pegar a década de 80, a gente sabe hoje que a União Soviética estava em crise. Crise de abastecimento, crise econômica, teve o acidente em Chernobyl, a derrota para o Afeganistão, uma série de questões aí que acabaram culminando com o fim da União Soviética. Mas ninguém tinha muito essa ideia que a Guerra Fria estava perto do fim. A Guerra Fria parecia que ia ser uma coisa indefinida. Pô, para sempre a gente vai ter um lado capitalista, um lado socialista. De repente, em 89, cai o Muro de Berlim. Em 91 tem o fim da União Soviética e a gente tem exposto uma Rússia agora, que está com crise econômica, casos de corrupção, máfia russa influenciando nas principais empresas. A Rússia chegou na década de 90 a declarar moratória. Tipo, calote, não tem como pagar as contas públicas, Caramba. ferrou. Isso para um país que a questão de 5, 6 anos atrás era visto como a principal potência junto com os americanos. Então a década de 90, até que o governante da época, que era o Boris Yeltsin, foi uma década muito ruim para os russos, em que o leste europeu acabou ou entrando para a OTAN ou entrando para a União Europeia, a Rússia perdeu regiões de influência, declarou moratória, crise econômica e tal. Nos anos 2000, na verdade em 99, né, vem o Putin. E quando o Putin ele é eleito, a primeira coisa que ele faz já é fazer uma invasão na Chechênia, que é um território da Rússia islâmico que tinha conseguido se separar, uma certa independência. Por quê? Porque o Putin, ele sabe que uma das principais coisas que o povo russo estava precisando era retomar o orgulho de ser russo, o nacionalismo russo. Então ele já ganhar uma guerra separatista, pra ele já era... Já tô mostrando quem manda aqui, Sim. Entende? Nos anos 2000, a gente teve uma disparada bem grande também de preço de gás natural, preço do petróleo, e a Rússia se aproveitou demais disso. Somado aos BRICS que surgiram nesse contexto econômico, ao G20 que começa a ganhar mais importância, os países emergentes, né, eles começam a se destacar mais, o Putin ele consegue fazer uma aliança com os principais empresários do país, até porque quem não fizesse aliança ele matava, né, então são chamados oligarcas russos. A economia russa começa a se recuperar, ele começa a fazer com que os russos voltem a ter um sentimento de orgulho de ser russo, tanto que, por exemplo, hoje o Putin ele é um cara popular na Rússia, principalmente para aquela galera 30, 40 anos ou mais. O cara que viu o que foi a década de 80 da União Soviética, a década de crise, o que foi a década de 90 da Rússia, mais crise ainda, e o que foram os anos 2000 para a Rússia. Então ainda há um resquício assim, né, de gratidão pela recuperação econômica que a Rússia teve, principalmente nos anos 2000. Então mesmo com todo esse modelo autoritário do Putin, de controle das redes, de controle das mídias, de um pensamento bem autoritário frente aos empresários, perseguindo opositores, ele ainda é um cara que tem bastante popularidade, principalmente para a população mais adulta, para idoso e mais conservadora. E também falam, né, que ele é o homem mais rico do mundo. Ninguém sabe, de fato, a fortuna do Putin, né? De fato, mas fala assim, que ele tem investimento. Inclusive, a Rússia está muito sancionada, né? Vários ativos dolarizados, em euro, tudo parado. Travado. Acredita que grande parte disso seja do Putin, inclusive. Caramba, sério? Ninguém sabe exatamente qual que é a fortuna do Putin.
Mas dizem, né? Falam que o Elon Musk é o homem mais rico do planeta. É Sim. porque não sabem a fortuna do Putin ainda. O Putin tá meio escondido aí, nem do Xi Jinping, né? É verdade, verdade. E engraçado, né, professor, que você começa a assistir todos esses vídeos que mostra a União Soviética, como que era, né? E você vê que ali era um estado que você não podia confiar em ninguém, né? Todo mundo ali, um pertencia a uma KGB, outro pertencia a outra coisa também do partido ali. Não podia nem ter. Tem uma época que não podia nem ter uma calça jeans. Qual que é essa história da calça jeans? Que era um significado do Ocidente? Ah, sim, Mas já é pouco pra trás, né? mais da época, depende do governo soviético que você teve, né? Mas de fato, assim, tem que. Realmente, o governo socialista, né? É um governo unipartidário, um governo que tende a ser mais autoritário, perseguindo a oposição. Cria-se uma lista de livros proibidos ou de produções culturais proibidas. Mas, assim, em contexto de guerra, isso também foi feito por parte dos americanos. Eu também, né? Então, você também não podia ter propaganda soviética, você também teve perseguições contra o próprio macartismo. O macartismo foi a perseguição dos Estados Unidos contra professores universitários, contra pessoas que tinham pensamento comunista nos Estados Unidos. E eles Entende? perseguiam naquela época. Perseguiam também. Então, não defendendo o autoritarismo soviético e tá errado também, né? Mas é um contexto de guerra em que os americanos também acabaram fazendo isso. Quando a gente pega, mas os russos, eles são especialistas em espionagem. E são mesmo. E tá errado, isso deve ser criticado. Da mesma maneira como os americanos também. Os americanos, por exemplo, o Julian Assange, por exemplo, ele divulgou um site Wikileaks que divulgou uma série de segredos do Estado americano. Dentro desses segredos que foram divulgados, tá a espionagem recorrente que os Estados Unidos fazem contra países latino-americanos, inclusive contra o Brasil. Tinha telefone de autoridade, na época, né, era Dilma presidente, de autoridade presidencial sendo grampeado pelo Estado americano. Caraca. Isso é espionagem americana contra o Brasil, entende? Que louco, né? Recente, né? Não, é recente. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.